E o GM Fier teve um dia de emoções mistas no Aberto Internacional de Menorca, na Espanha. Hoje era dia de rodada dupla. E ele acabou, como a gente vai ver, jogando duas partidas bem longas, né, bem complicadas. A gente vai ver aqui, dar uma olhadinha também na situação geral ali do torneio. Mas antes da gente começar, você deixa o seu like para não esquecer, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Isso é muito importante para ajudar a gente a crescer. Bom, na sétima rodada do torneio, mais cedo, o FIA encarou o mestre internacional cubano Fernández Guillén. Então, é de 2.461 de rating. E ele, de brancas, jogou uma verdadeira maratona, em 115 lances essa batalha aqui. Vamos dar uma olhadinha em alguns pontos. A partida foi muito longa, algumas reviravoltas, né? Vamos olhar alguns pontos críticos dessa partida. Ele jogou E4, E5, cavalo F3, cavalo C6. Dessa vez, ao invés de jogar a italiana, que tem sido favorita, uma abertura favorita dele dentro do peão rei, ele jogou a Ruy Lopes com bispo B5, A6, bispo A4, cavalo F6, roque. Tudo isso, teoria bem tradicional, né? B5, bispo B3, bispo C5. Essa chamada variante Archangelsk da Ruy Lopes, ou Neo-Archangelsk. Ao invés do jogo mais clássico ali com bispo E7. Aqui o FIA jogou A4, uma das linhas principais. Bispo B7, D3, roque. E ele desenvolveu o cavalo por C3, que é uma tendência aqui nessas linhas dessa variante da Ruy Lopes, com bispo C5. Veio B4 aqui do cubano. E aí o FIA jogou cavalo D5. E aqui o cubano cometeu um erro, né? Que foi cavalo A5. Esse lance aqui é um lance duvidoso. Mas o que está acontecendo aqui? Ele está ameaçando pegar o bispo aqui em B3 e quebrar a estrutura do FIA. Mas era melhor jogar cavalo por D5, bispo toma, e jogar algo como D6 aqui. E o jogo seguiria, por exemplo, com bispo E3 ou C3 aqui, para controlar a casa D4 e tentar jogar um D4 com uma posição normal, talvez um pouquinho melhor para as brancas. Depois de cavalo A5, o FIA não aproveitou e acabou jogando cavalo toma F6 cheque. Mas aqui bispo G5 era um lance bem forte, né? Explorando a cravada aqui. Embora se tomar o bispo, parece que vai ficar assustadora aqui a estrutura das brancas na ala da dama, né? Mas depois de bispo toma, G toma F6, C por B3, e se jogar bispo toma D5, E toma D5, olha quantos peões dobrados, né? Reparem nos peões dobrados das brancas aqui. No entanto, a posição do rei é mais importante. Aqui as brancas têm vantagem, tem uma ideia muito forte de cavalo H4, cavalo F5. Então, isso aqui traria vantagem realmente para as brancas. No entanto, ele jogou cavalo F6, dama toma F6 e mais ou menos a partida tomou outros rumos. E aí vamos para alguns pontos críticos aqui. A coisa em determinado momento ficou difícil para o FIA. E lá no lance 33, nesse momento aqui ele estava, digamos assim, à beira do abismo na posição. E o adversário dele, o MI cubano, apurado pelo tempo, jogou bispo toma H2 aqui. O FIA achou uma excelente defesa com torre E2, equilibrando totalmente a partida. Então, torre E2 foi um lance excelente, bispo H2 foi um erro. Aqui uma pancada seria bispo B4, ameaçando o cavalo. E não tem muita casa, né, para o cavalo. Se
cavalo G2, né? Torre toma H2 simplesmente, com ameaças decisivas. Por exemplo, torre H1 pegar o bispo. Se rei G1, torre H3, ameaça em D3. Os dois bispos das pretas seriam bem fortes. Depois de bispo toma H2, torre E2, Fia reviveu na partida aqui. E equilibrando. E aí só começou uma nova fase da partida, né? Foram 115 lances. Então, lance 33 aqui, muita coisa aconteceu. E agora lá no lance 80, depois de várias reviravoltas, o Fia brigando ali pelo ponto, né? Como é característico dele, ele acabou superando seu adversário ali e chegamos nesse final de torre e peão contra bispo e peão. Final difícil, mas que ele demonstrou grande técnica aqui para vencer. Nessa posição aqui jogam as pretas. Vamos ver como foi a técnica do Fia para vencer essa partida. Rei E4, torre B5 atacando o peão. Rei D4, rei E2. Não dá para jogar rei C3, cai o bispo. Depois de bispo D6 defendendo o peão. Rei D2 impedindo a entrada. E aqui o Fia foi progredindo pouco a pouco, né? Depois de cheque, rei C2. Bispo D6. Torre H5, passou a torre para o outro lado. Aconteceram algumas indas e vindas. Rei D2, bispo D8, torre F5, bispo C7, torre F6. Como é característico desses finais, né? Muitas voltas, né? Aqui ele precisa tentar entrar com o rei para superar as defesas das pretas. E o plano é tentar sacrificar a torre pelo bispo e peão e vencer o final de rei e peões. O Fia conseguiu fazer isso com maestria. Bispo E7 aqui jogou cubano, torre G4. Agora, a ideia é, por exemplo, se o bispo mexer, ele dá um cheque e o rei vai entrar em C4. Então, veio o rei C5, o Fia melhorou um pouquinho com o rei E4. Pouco a pouco ele foi entrando aqui, invadindo com o rei D5, bispo F6, torre G8 para dar um cheque aqui. Bispo C3, cheque, rei C6, ameaçou mate com torre A8. Rei A7, torre B7, cheque, rei A6. Fia colocou a torre lá em E7, bispo D4. Ele jogou rei C7 aqui. Tinha algumas outras formas de jogar e vencer, mas ele acabou vencendo de forma convincente aqui. Rei A6, torre E4 e agora vai conseguir fazer o plano. Rei B5, finalmente é inevitável o sacrifício de qualidade aqui que vai trazer uma vitória muito suada aqui para o Fia, né? Esse final de rei peão contra rei tá ganho. O adversário aqui seguiu alguns lances, né? B4, mas aqui ele abandonou, né? Com o rei, Fia jogou aqui B5, né? E ocorreu o abandono. Rei peão contra rei, né? Mas aqui tá ganho, rei B8, rei A6, rei A8, B6, rei B8, B7, rei C7, rei A7 e vai coroar. Então, essa foi a partida da 7ª rodada do Fia. Teve a seguinte precisão ali embaixo da minha câmera, 84,9% para o Fia, 83,1% para o MI cubano. Lembrando que foi uma maratona de 115 lances, né, que com certeza desgastou o Fia. E aí veio a 7ª rodada, que ele enfrentou outro MI. Aqui o jogador, o MI indiano, né, Gustav. Então 2,520, já um MI com rating de grande mestre, né? Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos também dessa partida da 8ª rodada. Foi um peão dama. Só aqui ajeitar aqui para a gente ver esses pontos importantes aí dessa partida. Aqui então rolou um peão dama. O Fia jogou a defesa índia do rei, que é uma das favoritas dele desde muito novo, né? Contra o peão dama. Roque, cavalo F3, D6. E aqui o M indiano jogou um lance que é relativamente raro aqui.
que é bispo D3, né? Muito mais comum é bispo E2, uma posição clássica da Índia do Rei, entre outros lances aqui, H3 e muitas outras opções para os brancos. Bispo D3 é um lance raro. Aqui, bispo G4 é uma ideia comum e muitas vezes as brancas voltam bispo para E2. Né? O Fier optou por uma linha de tentar transpor para uma espécie de Benoni com C5, D5, E6. Aqui as brancas jogam H3 para controlar a casa G4, tanto para evitar cravada como para evitar um salto de cavalo em G4 e por D. Mas ao invés de tomar de C, né, vai para uma estrutura de Benoni, as brancas tomaram de E, abrindo a coluna E. Mas é uma posição que é perigosa estrategicamente aqui para as pretas, então o Fier jogou aqui a melhor chance, que é um sacrifício de qualidade muito interessante aqui, com torre toma E3 cheque. Embora tudo isso já tenha sido jogado anteriormente, né? É sempre interessante. Qual que é a ideia disso aqui, né? O Fier sacrificou a qualidade pelo bispo de casas pretas. Então, o bispo dele, do Fianchetto, vai ganhar força e ele vai jogar por um bloqueio nas casas pretas. A casa E5 não tem como ser atacada por um peão branco. Aqui ele jogou dama E7, E4, cavalo BD7, roque, cavalo H5, dama D2, cavalo E5, cavalo toma, bispo toma. E aqui esse bispo é forte, ele tem uma boa posição de bloqueio, como ficou demonstrado assim pela sequência da partida. Muito difícil para as brancas quebrarem esse bloqueio. No entanto, também é uma posição difícil de ganhar com as pretas aqui. Aí a partida seguiu nessa toada e em um momento o indiano, nesse momento aqui, ele devolveu a qualidade para ganhar um peão. Com o cavalo toma, ocorreu a troca de damas aqui, isso já no lance 24. Peão toma. E aqui esse bispo é muito forte, né? Ele determina um bloqueio quase perfeito aqui da posição para as pretas. E aí veio torre toma F4, né? Então ele devolve a qualidade, mas ganhando um peão. Só que mesmo nessa posição aqui, né, as chances de bloqueio do Fier são muito grandes, por conta todos os peões brancos, a maioria deles estão fixados em casa branca. É difícil romper aqui com E5, né? O bispo das pretas é superior, tem alguma compensação pelo peão, mas de fato as pretas estão lutando aqui pelo empate, né? Daí a partida seguiu aqui um pouquinho mais, H4, H6, rei G2, bispo D7, rei G3 e A6. As pretas querem criar um contra-jogo aqui na ala da dama. Tá difícil das brancas progredirem na ala do rei. Torre F1 e B5. Se tomar A por B5 aqui, pode ter um contra-jogo na coluna A. Então o MI indiano deixou parado, aqui jogou rei F4, ele sonha com uma ruptura G5 em boas condições. Mas o Fier jogou aqui B4, que tá legal. Deixa fechada ali a lá da dama e ganha espaço. Veio torre G1, A5, bispo E2, A4. E aqui o indiano jogou A3. O Fier jogou torre B8, ameaçando invadir aqui pela coluna B, com peão toma e torre B3 ou torre B2, por exemplo, e veio G5 aqui. Esse é um momento importante da partida. O Fier jogou o correto, H por G5, H por G5. E aqui ele jogou B toma 3, que é muito natural. Mas aqui torre H8 era um lance bem forte. E controlando a coluna H para evitar uma entrada do bispo. Depois de peão toma, rei toma, que não tem bispo H5, com a ideia de torre G6. Que é uma ideia que aconteceu na partida. E o Fier vai ter o mesmo contra-jogo aqui pela coluna H. Apesar do peão a menos, a posição é equilibrada. E até as brancas têm que tomar algum cuidado aqui com essas invasões. Torre H2, torre H3.
a coisa pode ficar perigosa aqui. Seria uma igualdade ainda com chances para os dois lados, né? Mas depois de B tomar 3, B tomar 3, Fia jogou torre B2 e a posição começou a ficar perigosa aqui. G toma F6, rei toma F6 e bispo H5, aquela ideia que a gente mencionou, para jogar torre G6 cheque. Agora as brancas podem tentar fazer a ruptura E5 e fazer o peão de D passado. Aí o Fia jogou bem aqui torre F2 cheque, para deslocar o rei, rei E3, torre A2. Deu uma repetida aqui o M indiano, o Fia repetiu e ele cobriu com o bispo, então o indiano estava ele estava com menos tempo aqui, mas jogando para vencer com o peão a mais. E aí o Fia jogou um bom lance aqui, bispo E8, com a ideia de bispo H5. Aí veio torre H1 do indiano. E aqui rei G7, o Fia quis parar a entrada torre H6 com lance de rei G7. Deu uma repetida aqui o indiano, rei F6, torre H1, rei G7 e jogou torre H3, querendo aqui, insistindo no jogo pela vitória. Aí o Fia cometeu o erro decisivo, que foi bispo G6. Aqui ele poderia jogar rei F6, né? E se cheque, simplesmente, acredito que ele não quis entrar nisso aqui, rei G7, né? E se torre toma D6, ele tem bispo H5. Essa posição ainda é complicada, porque as brancas já pegaram 2 peões e podem pegar mais aqui pela peça que está caindo, né? Mas, assim, tem chances aí do Fia segurar essa posição. Então, o rei F6 era bom para impedir o E5. Depois de bispo G6, o E5 foi forte aqui do M indiano. E agora a posição é difícil. Depois de torre C2, E toma D6. Agora esse peão está coroando. Se tomar aqui com cheque, rei E5. E tá difícil de parar aqui esse peão. Esse bispo E8. Por exemplo, bispo E4 com a ideia de torre H7. Torre H7, cheque e D7. Né? Vai custar no mínimo uma peça aqui para as pretas. Depois de rei F6, então, torre H6. É chato, ameaçando torre, toma G6 cheque, rei toma e bispo E4. E ameaçando bispo E4 ou bispo H5 ganhando bispo. Depois de torre toma C4 cheque, simplesmente rei G3. E aqui o Fia abandonou, que vai cair uma peça, né? Se ele sair da cravada, por exemplo, com rei F7, aqui dá para tomar o bispo. E se rei toma, o peão de D coroa. Então foi essa 8ª rodada, uma rodada difícil para o Fia aí. Vamos olhar a precisão dessa partida. 94,2 para o indiano, o Gustav, contra 85,7 do Fia. Partida dura aí, ele fica aí com 5 pontos em 8. Vamos dar uma olhada ali, então, na pontuação do Fia, né? Na campanha dele até aqui. Então ele ganhou a primeira e a segunda, como a gente já visto, empatou a terceira, tinha perdido a quarta de um grande mestre indiano, e aí se recuperou bem, empatando a quinta contra um MI de Singapura e com 2 vitórias seguidas, contra uma WMI que já está virando WGM, né, do Cazaquistão, a Kanadelimova. Depois ele ganhou essa do MI cubano Fernandes Gugen, e ainda não está contabilizado ali, mas ele perdeu então a 8ª rodada para o Gustav, um mestre internacional da Índia, 2.520 aí com rating de grande mestre. Vamos dar uma olhada ali também no emparceiramento ali do torneio. A gente vê as primeiras mesas ali. Jordan Van Forest empatou com o Gukesh na mesa 1. Fedoseev estava para ganhar já e chegar aos mesmos 6,5 ali do Van Forest, do Gukesh. Hans Niemann venceu e também se juntou ao grupo da liderança. E ali outros jogadores que estão ali jogando ainda na 8ª rodada podem chegar a esse grupo. Então o torneio ali bem equilibrado na parte de cima da tabela, bem forte.
Vamos acompanhar aí amanhã a 9ª e última rodada, também ver como o FIA se saia. E também a definição aí dos primeiros lugares aí do torneio. Então é isso. Se você gostou, deixa o like. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que isso é muito importante para o nosso canal crescer, para o YouTube recomendar. Então é isso. Até o próximo vídeo.